estar para o dia 9, nosso planejamento, certo? Dia 9 de novembro, começando às 14 horas. Pode ser que na sexta-feira eu passe nas turmas presenciais já para explicar como vai funcionar. Primeira pergunta: todos os alunos poderão participar? Não. Nós vamos disponibilizar uma quantidade de inscrições para cada grupo. Então, se você é do G1, vai ter uma quantidade de inscrições lá disponíveis para o G1, certo? Então, não é uma atividade obrigatória, mas nós gostaríamos muito de contar com a presença de todos vocês, até porque, né, nós estaremos organizando este momento para vocês, mas terá a presença de alguns profissionais de fora, certo? Maria Isis, é presencial. Se você quiser participar, vai ser um momento presencial. Por que que vai ser presencial? Porque vão ser oficinas. E oficinas, vocês vão ter a oportunidade de fazer atividades experimentais dentro da temática escolhida. E a nossa temática escolhida é perícia criminal. Então, nós vamos ter um primeiro momento inicial com o coordenador regional da perícia não sei, eu esqueci qual é a regional, da 5ª regional. Tem aqui, peraí, deixa eu procurar rapidamente aqui. Tá. Maria Isis, se não puder participar, não tem problema, até porque são vagas limitadas. De todos os primeiros anos que nós temos na escola, só vão abrir vagas para 45 alunos, certo? Só 45 alunos vão poder participar. Então, vai ser perícia criminal, que você vai escolher qual oficina de perícia você vai fazer. Se vai ser perícia criminal aplicada à química, você faz a sua inscrição para a oficina de perícia criminal para aplicação química. Se você quer fazer a oficina de perícia criminal ligada à física, você faz a inscrição para a oficina de física. E se for perícia criminal aplicada à biologia, você vai fazer a inscrição para a perícia criminal aplicada à biologia, certo? Meu Deus, eu amei. O professor Márcios e a professora Nilzane, que vai ser a representante da física, porque o professor Rafael não vai poder, nós vamos estar apenas ajudando. Quem vai fazer as oficinas são peritos. Então, o que eles vão ensinar nas oficinas são atividades experimentais que eles realizam nos casos. Entenderam? Então, são 3 peritos, na verdade, são 4 peritos. O primeiro perito, que é o quê, Márcio? Encontrou aí? O da palestra é o perito criminal João Paulo Pierotti Silva, que é diretor regional de perícia da 5ª Regional de Cocais, no Maranhão. Isso. Aí, depois, tem um momento, um recreio, um intervalo interativo com vários experimentos legais, experimentos de jogos de física, química e biologia na área climatizada. E depois desse momento de experimentos e jogos ligados às ciências, nós vamos para as oficinas. Quem fez a inscrição para a perícia criminal aplicada à biologia, vai para o laboratório de biologia. Quem fez a inscrição para a perícia criminal aplicada à física, vai para o laboratório de física. E quem fez a inscrição para a perícia criminal aplicada à química, vai para o laboratório de química. Aprender experimentos e algumas informações acerca do que eles, como peritos fazem, utilizando o conhecimento científico, certo? Ayla, eu estou explicando sobre a nossa atividade no dia 9, que só vão ser 45 inscrições. Para cada oficina, só serão disponibilizadas 15 vagas para cada oficina. No total, 45 inscritos. Como que a gente faz para fazer a inscrição? É com a senhora? Eu vou andar nas salas,
Se der certo, eu vou na sexta. Vai depender do meu horário no fundamental. Eu estou com o planejamento de ser na sexta para o grupo dessa semana, que está presencial. Aí, próxima semana tem outro grupo presencial. Aí, eu vou passar nas salas. E quem está no remoto, eu vou entrar em uma aula ou do Astrogildo ou do Watson, para disponibilizar um link para vocês, e quem está remoto vai fazer a inscrição. Entenderam? Entendeu, Maria Isis? Eu vou entrar em uma das aulas, ou do Watson ou do Astrogildo, no primeiro ano. Só que o aluno que fizer a inscrição no remoto tem que saber que o encontro é presencial no dia 9 de novembro. Isso, à tarde, às 14 horas. Atividade no contraturno, viu? Isso. Então, são quantos alunos no primeiro, Márcios? Em média, quantos alunos? Primeiro, nós temos mais de 150. Era 150. Pois é. Era 154. Não sei se diminuiu alguma coisa, se alguém migrou. Então, quem está no grupo presencial essa semana, não falte, porque eu posso passar amanhã e eu posso passar sexta. E se eu passar, você não estiver na sala e você está com muita vontade de participar, você vai perder sua vaga. Entenderam? E aí não vai sair prejudicado. A tia Marra vai passar primeiro no 1B, mas não vai sair prejudicado porque nós temos vagas limitadas por grupo. Entenderam? Para cada grupo, ficou 9 vagas para cada oficina. Certo? Tia, dá para me ouvir? Não, 3 vagas para cada oficina. Olha, eu aumentei aí 9 vagas para cada. Não, só ficou 3 vagas para cada oficina. Então, no total, por grupo, só poderão fazer 9 inscritos. Nós só podemos ter 9 inscritos por grupo. Então, não falte. Certo? Qualquer coisa a gente vai orientando vocês. Gostaram da temática central? Tia, gostar é pouco, eu amei. Amaram, que bom que gostaram. Tia, muito bom. O problema vai ser conseguir fazer a inscrição, né? Porque nós só vamos ter uma tarde e não vai dar tempo, né, Márcios? E o nosso laboratório a gente não pode superlotar. Viu? Dia 9, Maria Isa, é uma terça-feira. Terça-feira. Ei, tia, Se fosse por mim, eu fazia os 3. Nossa Senhora. Não vai dar para fazer os 3 ao mesmo tempo, Laura. Mas se tudo der certo, a proposta é próximo ano fazer um mini curso de verão de várias coisas da perícia. Mas isso se tudo der certo, né? Tia, Bem legal. Esse trabalho ganhou meu coração, porque eu sou louca por perícia. É mesmo? Adoro. Isso, Beatriz. São 9 vagas para cada grupo. Por oficina, 3 vagas para cada oficina. Pronto, então vamos começar, né? Daqui para sexta-feira eu passo na turma de vocês. E aí eu, o professor Márcio e a professora Nilzane, vamos estar lá só auxiliando. Quem vai fazer toda a formação da oficina são vocês. Maria Isis, são os grupos G1A, G1B e G1C. G2A, G2B, G2C e o remoto. Viu? No total, nós teremos aí 7 grupos. E para cada grupo, 9 vagas. Certo? Essa semana eu passo na turma que já está presencial e na próxima semana eu vou passar nas turmas que estarão presenciais próxima semana. E entrarei nos horários do Astrogildo ou do Watson para fazer a inscrição dos alunos que estão totalmente remoto. Até sexta, pode ser que eu passe amanhã e pode ser que eu passe sexta, mas até sexta eu passo na sala de vocês, certo? Vamos lá. Os grupos G20, G21 e G24. O G20, Laura Maria Cunha do Vale, Pedro Denis, Maria Clara Borba, Maria Clara Pires,
Antônio Carlos e Ana Vitória. G20. Quem vai ser o representante desse grupo? Vai ser eu e o Antônio. Certo. G21. Maria Luísa Rodrigues, Giovana, Isadora Luísa, Isabel Carvalho, Júlia Marice, Maria Luísa, Isadora Machado. Quem vai ser o representante deste grupo? Ou não tem ninguém? Não tem ninguém. Professora, o representante do grupo, da Júlia, da Isadora, Quem é? da Maria Luísa, vai ser a Isadora Machado. Não, Isadora Luísa. Ah, tá. Quer dizer que não tem Isadora Machado? Ah, tem Isadora Machado. E G24, Samuel Victor. Samuel? Professora, eu faço parte do grupo 24 e eu que vou apresentar. Eu não sei se o Samuel vai poder apresentar hoje. Valdeci, né? Correto. Pronto. Vamos lá, nós vamos para o artigo 2. Artigo 2. Só disponibilizar aqui os slides. Acredito que vocês já sabem como é a dinâmica. Eu vou colocar os slides e aí nós vamos discutir os tópicos, certo? Esses dois artigos, o artigo 4, os tópicos são menos porque esse artigo não tem muito conceito, ele vai falar mais da parte experimental, mas o artigo 2 tem uma quantidade maior de tópicos a serem discutidos, mas são tópicos que já foram discutidos, então acredito que vocês podem falar até mais do que os colegas iniciais, né? Que já falaram. Já visualizaram o slide? Já. Já? Já. Então, vamos lá. Professora, rapidão. Diga. O Antônio, ele pediu para eu avisar que a internet dele tá travando muito. Então, caso ele não consiga responder na hora, é por causa que a internet dele não tá boa. Tá bom, sem problemas. E se por acaso eu desaparecer, é porque onde eu moro não pega celular, só pega internet por causa de uma antena. E se faltar energia, que aqui tá muito assim, tá ventando, aí quem vai conduzir vai ser o Márcio, viu? Então não se espantem, pode ser que falte energia. E aqui não pega internet sem energia. Moro no interior. Então, vamos lá. Teorias ácido e base do século XX é o conteúdo referente ao artigo 2. O objetivo desse trabalho é contemplar a história da química como parte da história, certo? Ressaltar como o conhecimento científico é construído e apresentar as diferentes teorias ácido e base propostas durante o século XX, mostrando sua evolução e relação, ok? São os objetivos propostos no artigo 2, que tem uma diversidade de teorias, sendo que nós estamos focando em duas teorias principais, que é a teoria de Arrhenius, que vocês já sabem de tudo, até porque é uma teoria que está sendo apresentada em sala de aula pelo Astrogildo, e a teoria de Brocellori, né? E também tem a teoria de Lewis, só que hoje é que vamos começar a falar um pouco da teoria de Lewis, e vocês vão aprofundar só no próximo ano, no segundo ano do ensino médio, com o professor Romério. Tópicos para discussão. Ácido é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico e que base é aquela capaz de doar um par eletrônico. Certo? Vamos lá? Vou logo botar as outras. A reação entre um ácido e uma base é rápida. É considerada uma reação de neutralização.
Um ácido ou uma base pode deslocar seus compostos. Um ácido mais fraco, um ácido ou uma base mais fraca. Ácidos e bases podem ser titulados com o outro por meio de indicadores. Quem vai começar? Eu começo. Certo. Eu sou a Laura, só para deixar claro. Certo, Laura. Essa teoria aí que está sendo citada as características dela é a teoria eletrônica, onde teve o químico Lewis, e ela faz essa relação direta, onde ela trabalha com os elétrons na teoria dela, e ela faz sempre essa relação direta entre o fato de o ácido ele receber e a base doar os elétrons. E a partir do momento que ocorre essa reação ao mesmo tempo, vai ocorrer essa neutralização de forma rápida e, ao mesmo tempo, ela vai ser até fácil de ser quebrada, porque, por ser uma reação que trabalha com elétrons, é mais fácil de se desligar do que se fosse uma reação nuclear, e até porque ela pode se deslocar. Por exemplo, um ácido mais fraco, ele pode ser tipo retirado em relação à base mais forte, ou então a base mais fraca pode ser retirada do ácido mais forte, entendeu? Uhum. E, Laura, um exemplo que a gente pudesse visualizar essa transferência de par de elétrons de uma substância, de um composto ácido para um composto que vai receber esse par de elétrons, que seria a base. Um exemplo. A gente pode relacionar a uma ligação covalente, onde vai ter a compartilhação de pares de elétrons. Certo, mas da última aula eu desenhei um exemplo, que foi no grupo do Marcelo. Vocês lembram? O grupo do João Marcelo. Tia, eu lembro, mas falar com certeza eu não sei Qual dizer. foi o exemplo que eu coloquei? Alguém lembra, sem ser do grupo da Laura? João Marcelo, né? João Marcelo. No grupo do João Marcelo, eu desenhei que a gente pode ver dois tipos de teorias ali quando a gente faz a transferência do par de elétrons. E como é o nome desse processo? João, cadê o João Marcelo? Que, inclusive, está no artigo 2. Esse exemplo. Ah, sim. Ah, tá. Ah, o exemplo que você está querendo é quando tem o BF3, aí vai se unir. Não, esse daí é o que está na teoria eletrônica. Mas antes de chegar na teoria eletrônica, eu desenhei aqui para que vocês pudessem ver que no exemplo, nessa auto-ionização, lembra? Vou começar a desenhar aqui. Acho que vocês vão Você tá lembrar. falando daquela autoionização do solvente, algo assim, que tem tipo uma molécula de água, aí essa água ela vai ser o H3O mais, que Isso, ela junto vai... com o OH-. Isso, muito bem, Laura. Ah, Aqui, tá, eu tava pensando em outra coisa. é porque nesse exemplo aqui, a gente pode aplicar duas teorias. Eu até pedi o João Marcelo para explicar. Que é justamente essa teoria eletrônica. Lembra? Lembro. Então, o ácido é toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Certo? E a base é capaz de doar. Então, a água aqui, a molécula de água, ela funciona ora como ácido, uma molécula de água funciona como ácido e a outra funciona como uma base.
Se essa molécula aqui é que está doando par de elétrons para cá, então quem doa é o quê? Quem doa vai ser a base e quem recebe vai ser o ácido. Isso. Então aqui, ó, vai formar o H3. H3O+, que seria o H+, segundo a teoria de Arrhenius, e formando o H-, que seria a base segundo a teoria de Arrhenius, certo? Então, aqui seria a base conjugada, lembra que nós já falamos também de base conjugada, e aqui seria o ácido conjugado. Por que o ácido conjugado? Porque o ácido resultado que é resultante dessa base original, certo? Que doou o par de elétrons. E essa base aqui é conjugada porque é resultado desse par de elétrons que foi recebido. Então, aqui é a base conjugada desse ácido e aqui é o ácido conjugado dessa base. Nós temos uma neutralização aqui, ok? Que tem duas teorias, a de Arrhenius e a de Lewis, devido a essa observação dos pares de elétrons. Não é isso? É uma reação rápida. Agora, como é que volta? Tira esse bichinho na borracha. Não volta. Borracha. Pronto. Depois do grupo da Laura, tem mais algum grupo que quer falar? Ela já falou de todos os tópicos. E eu já dei até uma explicação aqui para vocês, não esquecerem. Vai, já, deixa eu só... Então, foi o grupo da Laura, foi o grupo 20. Ainda temos aí o grupo 21 e o 24 para falar. Que é o Valdeci e a Isadora Luiza. Podem falar. A gente fala sobre esses mesmos tópicos, certo? Uhum. Isso. Eu vou começar então. Como a Laura disse antes, os tópicos a seguir, eles falam a respeito da teoria eletrônica, criada por Lewis, certo? Essa considera que o ácido é toda entidade química capaz de receber um par eletrônico. Já a base é capaz de ceder um par eletrônico. Aí estão alguns postulados dele, que inicialmente essa teoria ela não era tão reconhecida. Ela hoje sabe-se da importância dela e ela é amplamente utilizada e foi necessária para potencializar certas linhas de pesquisas, mas ela só tomou o tamanho que ela tem hoje depois que ele reforçou, que ele certificou esses postulados, no caso, os que estão aí, que o ácido é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico, que a base é capaz de doar, a reação entre os dois é rápida, e um ácido pode deslocar seus compostos, ou uma base, né, para o mais fraco. E essa parte é bem interessante, porque ela mostra que é uma reação instável. Como a Laura disse, é fácil de ser quebrada. Bom, o último tópico fala ainda que os ácidos e bases podem ser titulados um com o outro por meio de indicadores. É interessante olhar para isso também, porque isso é mais uma prova de que as teorias ácido-base, ao longo da história, elas foram desenvolvidas de forma a se complementar e a contribuir para o seu aperfeiçoamento e a melhor compreensão dos fenômenos químicos. Sem contar com as inúmeras descobertas para a ciência, né? Mas essa parte aí, a gente pode falar isso exatamente por causa que em diversas outras reações, não só reações, substâncias, a gente pode detectar o caráter delas por meio de indicadores também. Como é o caso
Eu me esqueci o nome agora. A senhora poderia me lembrar, professora? Do Lafachol, É, exato. ou da fenolftaleína, que eu acho que você já deve Exato, ter exato. escutado, ou do azul do bromotimol, azul de bromotimol, ou Exato. do repolho roxo. Uhum. Repolho roxo também é Inclusive, indicado antes de base. o professor Márcio já fez até mesmo um experimento com a gente no 8º ano, usando o repolho roxo, eu me lembro. Coisa boa, que bom que vocês estão com a memória fresquinha. Fizemos sim. Bom, eu acho que era mais isso que eu tinha para falar. Se a senhora quiser perguntar algo relacionado aos tópicos, poderia Essa complementar. titulação, vocês tiveram a curiosidade de procurar o que é uma titulação? Titulação, eu não sei muito bem o que é, professora, vou falar a verdade. Mas, pelo que eu me lembro do artigo, eu sei que era um processo que era usado para determinar a concentração da quantidade de matéria, certo? Ou mol, esse tipo Isso, de ou coisa. do ácido ou da base, que não, você não, é a avaliação quantitativa do ácido ou da base, que você quiser determinar. Por exemplo, a gente pode fazer uma titulação para saber se a quantidade de ácido ascórbico na vitamina C é realmente o que tem na embalagem. Então, eu faço uma titulação com uma concentração conhecida de uma base, que vai reagir com o ácido. Então, é a titulação, é uma reação de neutralização para uma avaliação quantitativa de um composto, certo? Aí, no caso, como é feito isso? Utilizando um indicador. O indicador ele vai alterar a cor da solução se o meio for ácido ou for básico. Aí por isso que já reagiu, então tem excesso de ácido, a solução vai ser uma cor. Tem um excesso de base, a solução vai ser outra cor. Aí isso depende do que você quer determinar. Eu fazia titulação na Coca-Cola, que eu já trabalhei na Coca-Cola. E eu fazia titulação para saber se a quantidade se a quantidade do ácido no refrigerante estava de acordo com as normas. Então, você pegava uma amostra de uma linha lá de produção e titulava. Aí, aquela dali, se estava de acordo, toda a linha que foi produzida também estava de acordo com a concentração ideal do ácido presente na Coca-Cola. Então, a titulação é muito importante na indústria farmacêutica e alimentícia. Toda pessoa que trabalha na indústria, que for um bioquímico ou um químico industrial, ele vai fazer a titulação, se no caso ele estiver trabalhando nessa parte de alimentos e medicamentos, certo? Então, vamos lá. Próximos tópicos. Aí, Oi? só uma participação. Quando você falou bem aí na questão da vitamina C e do ácido ascórbico, a titulação ela é muito importante. Por exemplo, a embalagem tem lá, esse que é comercializado aí, tem 1 grama e 2 gramas, é uma situação, tá? Mas eu conversei com os meninos que nem sempre o valor que está contido na embalagem, ele é o valor absorvido, aí já do ponto de vista fisiológico, pelo organismo. Então, existe uma preocupação muito grande da Anvisa, atualmente, não só com a titulação, com a quantidade de determinada substância que está presente em um medicamento, em um determinado composto, mas e sim se aquela quantidade ela é, de fato, totalmente absorvida pelo organismo. Não sei se você me entendeu. Uhum. Então, é interessante quando você faz a questão da titulação, mas também dá para você fazer um gancho aí com a fisiologia, com o percentual absorvido pelo organismo de determinada substância. Porque muitas vezes se vende 2x e, na verdade, o organismo não necessita diariamente nem de x. Então, na verdade, é uma quantidade de substância que vai adentrar o seu organismo, mas da mesma forma que vai ser eliminada sem ser absorvida. Isso E aí acontece.
Isso acontece muito com a questão da vitamina C. Uhum. Eles dizem que nós não precisamos diariamente nem de 1 grama, quanto mais de 2, não é isso? Uhum. Nesse aspecto. Eu tinha mania, Márcio, de tomar aquelas vitaminas C, aqueles que a gente compra assim, comprimidinho. Efervescente. Efervescente, porque eu gostava, mas aí eu já deixei. Que também, né, dá problema. Vai bem, até porque tem uma máxima que diz, vitamina não se compra na farmácia, né? É, verdade. Vitaminas nós adquirimos através de uma alimentação balanceada, de uma alimentação equilibrada, e aí sim nós conseguimos as nossas referências de vitamina. Verdade. Era isso. Muito boa participação. Ácidos e bases são capazes de atuar como catalisadores. Ah, mas ainda tem outra pessoa, né? Outro grupo. É o grupo. Quem falou agora foi o Valdeci, foi? Foi. É. Então só está faltando um grupo, o grupo 21. Isadora. Professora, a senhora poderia olhar seu chat privado? Aí eu vou ter que interromper aqui o compartilhamento. É urgente. É a respeito da apresentação. O problema, deixa eu ver bem aqui. Vou pensar, viu, meninas? Depois eu digo. Vamos dar continuidade, porque senão não vai dar tempo. Tá bom? No finalzinho eu falo. Qualquer coisa vocês colocam no chat do Márcio, porque eu não vejo, viu? Último tópico. Ácidos e bases funcionam como catalisadores. Último tópico desse slide. Laura e Valdeci. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? E Laís, tá aqui para mim, perfeito. Cadê a Laura e o Valdeci para falar do último tópico? Estou aqui. Oi, tia, tô aqui. Ácidos e bases são capazes de atuar como catalisadores? Professora, de acordo com a teoria de Lewis, ele falou que sim, é possível que ácidos e bases atuem como catalisadores. Ou O seja, que seria um catalisador? é uma substância que consegue acelerar uma reação química, certo? Tá faltando só uma coisinha para complementar. Que seria, Laura? Vocês veem catalisador até lá na parte da enzima, né, Márcio? Com certeza. O que ela faz aí, gente? Ela acelera a reação química. Ah, eu acho que eu esqueci de mencionar que ela não sofre alteração, certo? Não é consumida. Isso. É como se ela não participasse da reação. Ela vai lá, ajuda em alguma coisa e depois volta do Porque mesmo ao jeito. longo da reação, ela não vai ser consumida. Então, a mesma massa que ela vai ter no início da reação, ela vai ter no final, porque ela não vai ser consumida, somente as substâncias que vão estar ali naquela reação, que vai ser acelerada pelos catalisadores. E tem a ver também com o aumento da energia de ativação, né? Isso, é aumento da energia de ativação. Ativação
E lá na biologia eu uso que a enzima ela não é desgastada, ela não sofre desgaste, que vai de encontro ao que vocês estão falando aí, do ponto de vista da massa, não é isso? Então, é a mesma coisa, só que com uma visão diferenciada. Isso, muito bem. Vamos aí para os próximos, só para encerrar. Teoria e... Faltou um, bem, ionotrópica e o terceiro tópico, na teoria de Arrhenius e nos sistemas solventes, a neutralização é a reação de síntese ou adição. Inclusive, eu já falei o que é a reação de síntese ou adição, lembrei. E na teoria protônica, a neutralização é uma reação de dupla troca ou de transferência de alguma espécie química. Ionotrópica, faltou um ozinho aí. Vamos lá? Professora, pode falar. Tá, na teoria de Arrhenius, ele vai, e do sistema de solventes, ele vai tratar da neutralização como uma síntese ou adição, o que vai se contradizer, de certa forma, com as críticas que foram feitas por Wener, porque ele já tratava da reação de neutralização não como uma adição, mas sim uma transferência. E quando fala de Arrhenius, ele vai tratar da neutralização como uma reação, onde vai ter meio que a soma do íon que vai ser liberado pelo ácido, quando ele se encontrar em meio aquoso, que vai ser o H+, e vai reagir com o íon da base, que vai ser liberado quando ele se encontrar em meio aquoso, que vai ser o H-, e isso vai gerar água a partir do processo de neutralização. E no sistema dos solventes, que foi até elaborado por Franklin, se não me engano, na neutralização vai ter a formação do solvente através da síntese entre o cátion e o ânion, que vai ser a representação de uma base com um ácido, que vai ser até aquela questão que a senhora mostrou ainda agora, que foi até a água, que ela poderia ser gerada pelo H3 ou mais, junto com o OH-, que vão ser liberados pelos ácidos e pelas bases. Isso, muito bem. A autoionização, né? E na protônica, eita, mas eu travo na hora de falar essa palavra. Isso, protônica. Mas, enfim, ela vai falar que, como o próprio nome diz, protônica, tem a relação da doação e da recepção de prótons, onde vai ter a transferência do próton pelo ácido, que ele vai ser o doador desses prótons, e esses prótons eles vão ser recebidos pela base. E quando essa reação acontecer, vai ter a formação dessa reação de neutralização. Ótimo. Valdeci? Mais alguma coisa, Laura? Eu só ia falar que a teoria inotrópica, ela vai ser meio que uma síntese de todas as teorias que elas já tinham sido lançadas ao longo da história, da formação desse conhecimento químico. Bom, falar agora da teoria ionotrópica, que é destacada aí nos slides. Como a Laura já disse, é uma teoria que ela generaliza a maioria das outras teorias existentes, ácido-base até o período. Por exemplo, a teoria protônica, dos sistemas solventes e a teoria de Lux também. Generalizando, ela meio que diz que as bases com determinados cátions resultam em um ácido. E as bases são resultantes da junção de ácidos com certos ânions. Então, apesar dessa linha não ter gerado linhas de pesquisas novas, ela é bastante interessante de ser analisada para reforçar nosso conhecimento acerca dos fenômenos químicos. Foi isso que eu pude perceber logo de início também, a Laura até mesmo mencionou, em relação às críticas de Werner, que
Werner, ele destacou a semelhança da reação de neutralização com outras reações, de modo que ele interpretou o processo como uma reação de transferência e não como uma simples reação de adição, como a teoria de Arrhenius e as outras teorias mais parecidas com as de Arrhenius. Então, pode-se observar essa diferença, né? Mas, um segundo, professor, um segundo. Agora nós vamos para a discussão Professor, com o desculpa, Márcio. Minha irmã tinha entrado no quarto. Posso continuar? A senhora pode voltar ao slide? A senhora pode voltar ao slide, professora, por favor? A Iris, o problema? Oi? O Valdeci pediu que você volte o slide anterior para ele concluir. Desculpa, é que deu um problema aqui. Imagino que tivesse tido alguma conexão. Pronto, Valdeci. Valdeci? Opa, professora, desculpe, porque a minha mãe tinha entrado no quarto, aí eu tive que tomar as providências aqui, mas já deu tudo certo. Continuando, eu só queria complementar que pode-se perceber a oposição, né, da teoria de Arrhenius e no caso, sistema de solventes e a teoria protônica, em relação ao fato de que a teoria de Arrhenius considera a reação ácido-base como uma reação de uma simples adição. Já Werner considerou como uma reação de transferência devido aos seus experimentos. É só isso que eu queria complementar. Aliás, se a senhora me deixar, eu só queria falar um pouco sobre a teoria protônica, que também é importante para compreender os tópicos. Só consolidar que era uma teoria que o ácido era considerado um doador de prótons, ao invés dos íons H+, que era o proposto por Arrhenius. Dessa forma, ela se diferenciou dessa teoria de Arrhenius, apesar da teoria de Arrhenius ser uma base dessa teoria. Então, mais uma prova de que as teorias estão se aperfeiçoando e se tornando coisas para o desenvolvimento de novas. Só que tem umas que a gente nem estuda, né? Porque algumas falhas acabou interferindo delas serem sólidas o suficientes para a compreensão dessas funções, né? Então, vamos lá para a pergunta final. Se o DNA e a RNA são ácidos, que teoria ácido de base, incluindo a que vocês viram hoje, vocês acrescentaram, é facilmente utilizada para explicar essas substâncias, para explicar a acidez dessas substâncias? Na aula passada, foi uma teoria só que o João Marcelo falou, mas foi a que ele explicou. Hoje, qual das que vocês apresentaram se aplica à compreensão dessa teoria ácido de base? Aí, no caso aí, com Márcios. Vocês lembram? Precisa botar a estrutura. Laura e Valdeci. Tia, pode colocar. Mas essa pergunta em específica, quem vai responder não sou eu. É o outro representante do grupo, o Antônio. O Antônio. Vamos lá, Antônio. Ele disse que vai sair do Wi-Fi e colocar o 4G. Pera. Enquanto o Antônio não fala, Valdeci.
Oi, professor. Qual teoria que você acha que mais se adequa às que foram faladas hoje? Nós falamos da teoria protônica, que já foi falado, da teoria eletrônica e da ionotrópica. Que aqui é mais compreensivo na aplicação aí dessas identificação desses ácidos e bases. Ou, no caso aí, são só ácidos. O ácido não sei falar, cadê o Márcio? Minha língua enrola. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, o ácido ribonucleico. Isso. Ele está aprendendo. O João Vitor fala direitinho. João Vitor é poliglota. E aí, E gente? aí, Qual é a teoria Bom, dessa? professor, eu não tenho certeza, mas eu tenho 2 palpites. Eu diria que, primeiro, a teoria de Arrhenius, porque... não, a de acho que Arrhenius nós já vimos. Ah, então, quais teorias que a senhora... Protônica, eletrônica. eu diria então que seria a teoria... Eu acho que é a teoria eletrônica. Isso, muito bem. Porque ali nas bases do DNA e do RNA, nós temos par de elétrons livres onde? Eu me esqueci. Deixa eu botar aqui a estrutura. Agora bota. A teoria eletrônica ela vai se basear na regra do octeto, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se tem aqui. Nessa imagem aqui, não dá para ver direitinho. Não, bote pentoses, vem aí, pesquise pentoses dos ácidos nucleicos. Dos ácidos nucleicos. Aqui. Aqui. Imagenzinha aí para vocês. Onde é que vai ter par de elétrons livres aí? Oi? Tio, eu tinha falado ali pelo chat, mas eu já estava na dúvida que fosse sobre o fosfato. Fosfato não tem 2 pares de elétrons livres. Tem os elétrons livres. Aqui tem elétrons livres nos oxigênios. Mas vamos fazer ligação. Mas onde é que tem par de elétrons livres aí? Vamos dizendo. Vocês viram geometria lá com o Watson? Vai ter par de elétrons livres no grupo fosfato, onde quando os oxigênios estão ligados ao fosfato, nem todos os pares de elétrons dele, que estão na camada de valência, eles estão ligados totalmente. Tem alguns elétrons na camada de valência do oxigênio que estão livres. Além... Onde mais? Quais átomos? Me digam aí. Tia, no átomo de carbono tem par de elétrons livres? Por exemplo, ali naquele oxigênio ali, na pentose, não tem um oxigênio bem ali no meio? Aqui? Onde o mouse está? Não, mais em cima, Aqui? sobe. Não, Aqui? não, sobe, tia. Aí. Vem aí, não tem aí? Pois é. Aí Aqui tá tendo só 2 ligações. E em cada uma dessas ligações está sendo compartilhado os 2 elétrons de um de cada. Sendo que no oxigênio ele vai ter, se não me engano, 6 elétrons. Então vai ter elétrons livres nessa parte. 2 pares de elétrons livres. Aqui também, Exato. aqui também. Onde mais? Na pentose a gente já sabe onde tem par de elétrons livres que podem passar, né? Ser transferidos. Onde mais? O nitrogênio tem isso? Tem. Tia, O nitrogênio tem um par de elétrons livres. eu ia dizer isso que o tio Márcio falou, então... Inclusive, é o exemplo do... É o exemplo que tem lá na teoria eletrônica. Tem BF3 reagindo com NH3.
O nitrogênio faz 3 ligações covalentes e sobra um par de elétrons livres para receber para receber uma ligação. Ele doa, ele recebe a ligação, faz a ligação com alguém aqui. Então, aqui, ó, tem um par, um par, um par, um par, um par. Por isso que o nome é base nitrogenada. Porque tem muito nitrogênio que pode fazer ligação aqui. Entenderam? E as bases elas vão se ligar com as outras bases da outra fita, né? Então, aí Isso. tem as ligações de hidrogênio entre as bases, né? Isso, porque a base é capaz de doar par de elétrons, de acordo com a teoria eletrônica, porque tem o par de elétrons livres, então aqui, ó, é a base nitrogenada, porque são os nitrogênios que doam esses pares de elétrons, capazes de se ligar com outros compostos. Então, não é porque, por que se chama base nitrogenada? Porque, de acordo com a teoria de Lewis, teoria eletrônica, os nitrogênios, que são bem abundantes, são átomos abundantes nesse composto, eles têm um par de elétrons livres que podem ser doados. E par de elétrons livres doados, aquele composto é considerado uma base. E quem for receber o par de elétrons aqui é que vai ser chamado de ácido. Certo? Alguma dúvida? Não é legal isso aí? Professor, eu só gostaria de saber, nessa estrutura molecular, ela é toda plana, certo? Não. Não? Aqui ela tá plana, que é só para a gente visualizar. Mas certo. aí na oficina tem uns modelos atômicos lá que a gente pode desenhar, ela não fica assim bonitinha do jeito que tá aí. Até porque tem a distorção, tem o efeito do par de elétrons, né? Livre. Aqui ela tá plana. Aqui, ó, essa pentose aqui tem os hidrogênios aqui envolvidos ainda, tem o hidrogênio para cima, outro para baixo. Essas hidroxilas aqui também, elas ficam em lados diferentes por causa das nuvens eletrônicas dos oxigênios. Certo? Quem foi que perguntou? Foi eu. Obrigado, professor. Quem foi? O Valdeci? Sim. Mas qual era a dúvida, Valdeci? Se ela tá plana por quê? Aí na imagem ela tá plana. Eu só queria tirar essa dúvida, se na imagem ela tava toda plana mesmo. A imagem ela tá plana. Mas aí tem outros átomos que não estão aí, né? Não estão sendo colocados. Tipo aqui, ó. Aqui, onde está o cursorzinho, nesse 4 linha, é um carbono. Esse carbono, ele faz 4 ligações covalentes. Aqui você está vendo só 3. A outra ligação é o quê? É um hidrogênio, que ou está para cima ou está para baixo. Aí, quando você desenha a estrutura bidimensional dela, você vê que é um pouco diferente, certo? Entendi. Eu vou ver se na próxima aula eu mostro aqui para vocês a estrutura. Lembra que o Bachega desenhou a estrutura para vocês, para fazer o cálculo de energia de cada átomo? Aí ele desenha a estrutura na sua forma normal mesmo, com todas as repulsões, com todos os átomos presentes. Não sei se vocês lembram das imagens que ele postou para vocês. Eu baixei um aplicativo lá, eles parecido com aqueles dele. Não é bem mais simples, né? Que mostra estrutura de proteína. É muito interessante. Você começa a olhar. Um dia eu comecei a olhar aqui em casa, quando eu fui me lembrar de dormir, já era 4h30 da manhã. Meu Deus! E quando ele calcula a energia de vibração, né? Porque os átomos eles ficam vibrando. E aí você vê lá o átomo de oxigênio tendo uma vibração, interagindo com o hidrogênio de outro composto, é bem interessante. Ele é de Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul tem uma ciência forte mesmo. Isso, tem uma ciência muito forte. Tem aparelhos altamente sofisticados, a tecnologia avançada. Ele faz os meus cálculos, porque aqui no Piauí eu não tenho computador que consiga fazer, não, os cálculos não. As simulações. Então, vamos lá para os próximos, né? Alguma dúvida? Tranquilo. Não, tudo certo.
Tudo certo, como 2 mais 2 são 4. Agora nós vamos para o grupo 12, que é o grupo da Maria Cristina, Maria Eduarda e Thaís Zarur. Thaís, você é irmã do como é o nome? Lembra, Márcio, um menino do sexto que o nome dele era não sei o que, Zarur? Esqueci. Deve ser irmã dele. Não sei se é Vitor, não era Vitor, meu Deus. Então, vamos lá. Maria Cristina, Maria Eduarda e Thaís. Ninguém, né? Apareceu. 23. Júlia Castelo Branco, Acioli, Pedro Augusto, Iaponira e Liz. Sim, tia, estamos aqui. E o grupo 27, Matheus, Luiz Fernando, Felipe, Pedro Luiz e Pedro Luiz. Pronto? Tá todo mundo. Não, só apareceu um grupo, né? Aqui, professor. Grupo 27. Certo. Então, e o grupo das meninas aí, 12. Nada, né? Então, vamos lá. Eita. Tá definindo ainda, né? A Laura tá nervosa. Calma, Laura. Biologia e Química vai ser uma excelente oficina. Nós estamos planejando para que todas as oficinas sejam excelentes. Vocês vão ver. Vai ser um evento. Vai ser o evento do ano. Tia, eu já tô aqui ansiosa, eu já tô tentando já escolher, já quero saber como é que vai ser, que eu estou assim, feliz. Vai ser ótimo. E os experimentos que vocês vão ter a oportunidade de participar com os alunos da UESP são experimentos muito legais. Até porque vocês não foram no laboratório nem no nono e nem no primeiro, né? Então, vai ser uma oportunidade muito boa para vocês participarem. Que pena que vão ser poucas vagas. Mas espero que os 45 estejam presentes, viu, gente? Vamos lá. O artigo 4. Obrigada, Laura, e obrigada, Valdeci, pela participação. O artigo 4 é o artigo onde o título é Estudo de ácidos e bases e o desenvolvimento de um experimento sobre a força dos ácidos. Esse é o título do artigo 4. O objetivo é discutir sobre o grau de ionização dos ácidos diarrênios. Isso aí também vocês já viram com a astrogidina, vai ficar muito mais simples. E socializar criticamente o experimento sobre o grau de ionização dos ácidos, articuladamente ao estudo dos conteúdos ácidos e bases no contexto de abordagem envolvendo a chuva ácida. Primeiro tópico. A expressão força dos ácidos pode remeter o pensamento ao conhecimento cotidiano, ao concreto ou à ideia de força física, atributo relacionado aos seres vivos e não à compreensão da ionização das moléculas do ácido. Segundo tópico, a força de um ácido não é o número de hidrogênios presente na molécula, mas a porcentagem de moléculas do ácido que se ioniza. Esse artigo ele é bem menor, porque ele passa muito tempo explicando a experimentação. Então, os tópicos aqui vão ser mais poucos. Vamos lá? Mas eu quero que vocês falem, né? Contanto que tenha conteúdo suficiente para que eu possa avaliá-los. Com relação ao primeiro tópico, eu poderia dizer que ele aborda a diferença abordada entre o cotidiano, e no cotidiano nós damos força dos ácidos, quer dizer, força é massa física. Já quando em química,
está relacionado com a capacidade desse composto de sofrer ionização. E com isso nós temos a partir da quantidade de íons hidrônios e ânions que eles produzem no meio aquoso, os ácidos fortes, os moderados e os fracos. E no experimento, ele até aborda que os alunos eles identificaram como ácidos fracos aqueles que o professor pediu auxílio deles, porque os fortes, o professor ele teve que tomar cuidado com o manuseio e fazer aquilo sozinho. E também até o cálculo do grau de ionização, que tem a relação com a força, que é dado como, acho que eu posso dar como um auxílio a esse cálculo, o alfa igual ao número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas totais. E assim, com esse cálculo, nós analisamos se ele é um ácido forte, moderado ou fraco. Complementando o que ela falou, professora, baseado na teoria do ácido de Arrhenius, o ácido forte é aquele em que o grau de ionização é maior ou igual a 50%. O ácido moderado é aquele que fica entre 5% a 50% e o fraco é o que fica abaixo de 5%. Mais alguma coisa? Próximo. Para os ácidos fracos, uma pequena fração de íons H+, oriundos da presença de hidrogênios na estrutura do ácido. Ácidos fortes, praticamente a totalidade de íons H+, é alcançada no processo de ionização do ácido hemialcoso. Professora, nós também temos os indicadores de pH. No caso, no experimento, ele usou o repolho roxo. Sim. Muito utilizado. E sobre a questão dessa fração de íons H+ no sistema? O que esse íon H+ representa? Esse íon H+ vem de onde? Para caracterizar que é um ácido forte ou um ácido fraco? É do hidrogênio ionizável. Quais são os critérios para definir se o hidrogênio é ionizável ou não? O que é ionização? Quando a substância é ácida, ela libera o H+, ou o H+. Mas qual é o fator importante para a liberação desse H+? Não. Nem toda substância que tem hidrogênio meio aquoso libera H+. Os ácidos, no caso, né? Mas para ser um ácido tem que ter esse hidrogênio ionizável. Para ser ionizável, qual é o critério para definir se esse hidrogênio é ionizável? Se o hidrogênio for ionizável, aquela substância é ácida. Qual é o critério? Vou desenhar aqui uma estrutura. Vou tentar responder. A polaridade por meio... Olhando para cá. E olhando leva para cá. a mais... Essa estrutura aqui tem quantos hidrogênios?
2. 2. Esses hidrogênios em meio aquoso podem ou não ser ionizáveis. Para definir se eles vão ser ionizáveis ou não, tem um critério. Qual é o critério? A quem ele está sendo ligado. Se ele estiver ligado a um átomo altamente eletronegativo, isso quer dizer o quê? Que existe uma substância, que é a básica, que vai facilitar a retirada desse hidrogênio, que nós vimos na aula, no seminário passado, que o ácido, não é que o ácido vai liberar esse hidrogênio, não. Esse hidrogênio é liberado porque tem uma base que tem uma força o suficiente para arrancar esse hidrogênio. E esse hidrogênio vai ser facilmente retirado quando esse hidrogênio está ligado a um átomo altamente eletronegativo. Vamos pensar, esse hidrogênio que eu circulei agora, ele está ligado a que átomo? Ao carbono. Ao carbono. Esse outro hidrogênio que eu circulei agora, ele está ligado a que átomo? Oxigênio. Oxigênio. Qual dos átomos é mais eletronegativo? Só lembrar da frasezinha. Todo mundo sabe dessa frase. Fui ontem não sei aonde. Flu, oxigênio, a ordem, ordem decrescente de eletronegatividade. Flu, nitrogênio, oxigênio, flu, oxigênio, nitrogênio, cloro, aí vai caindo, até chegar no carbono e hidrogênio. Quem é o elemento mais eletronegativo? O flu. Depois do flu, o oxigênio. Depois do oxigênio, nitrogênio. Essa ordem aí vocês têm que lembrar, pelo menos os 3 primeiros, porque os demais, né? Então, quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio. O oxigênio. Então, um critério que contribui para a saída do hidrogênio na sua molécula é quando esse hidrogênio está ligado a um átomo eletronegativo, de maior eletronegatividade. Então, avaliar 2 hidrogênios que tem nessa molécula, que eu desenhei para vocês, qual dos 2 vai sair com mais facilidade? Da direita. O da direita ligado a quem? Oxigênio. Ao oxigênio. Então, é o seguinte, essa molécula pode ter 2 hidrogênios que podem sair. Só que somente o hidrogênio ligado ao elemento eletronegativo é que vai sair da molécula. Então, aqui nós vamos ter quantos hidrogênios ionizáveis? 1. Certo? Só vai ter 1 hidrogênio ionizado. E a quantidade de hidrogênios ionizáveis é que vai contribuir para a caracterização de um ácido fraco ou de um ácido forte. Certo? Dúvida? Dúvida não, pergunta. E o HCl? Por que ele é um ácido forte, se ele só tem 1 hidrogênio? E a senhora falou que quanto mais hidrogênios ionizáveis, mais forte é esse ácido. Por que o HCl é um ácido forte? Seria que o momento dipolo dele, menos momento dipolo, digamos assim, impede que facilita a saída do hidrogênio. Isso, então, só por causa aqui do cloro, né, que no caso aqui é um oxiácido, aqui é um hidrácido. Os hidrácidos são quando o hidrogênio está ligado aos elementos eletronegativos, e pelo fato deles serem eletronegativos, nós vamos ter uma densidade negativa aqui muito grande ao redor do cloro e uma densidade positiva aqui menorzinha, né? É como se esses elétrons aqui favorecessem a retirada desse hidrogênio aqui, a quebra dessa ligação. Então, aqui é porque, mesmo tendo só um hidrogênio, né, a retirada dele
é muito fácil, certo? Então, quando também há uma facilidade na ionização, esse ácido também é caracterizado como um ácido forte. Um exemplo muito simples são os hidrácidos, HF, HCl, né? Que são ácidos fortes. Ok? Então, não esqueçam dos critérios de ionização. Qual é mesmo? Grupo 23, um critério de ionização. Um ácido forte facilita a saída do hidrogênio. Porque quando o hidrogênio está ligado a quem? A um ácido forte. Não, a um átomo Eletronegativo. eletronegativo. Pode ter hidrogênio, mas se o hidrogênio não estiver ligado a um átomo eletronegativo, aquilo ali não vai sofrer ionização. Então, se não sofre ionização, logo não é um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius. Não libera íons H+ no meio. E o meio tem que ser aquoso. Entendido? Alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Grupo 23 e grupo 27. Não, professor, tá tranquilo. E o que seria o pH? Última pergunta. A fórmula. Alguém lembra da fórmula do pH? Minha gente. Que seria o pH. É o ponto hidrogeniônico, que seria o quê? Menos o logaritmo, eita, tá feio, da concentração de H+. Ok? Então, quanto maior a quantidade de H+, mais ácido. E quanto mais ácido, menor o pH, porque aqui é uma função logarítmica, né? Quanto maior a quantidade de H+, menor o pH. Não é isso? Então, pH próximo a 0 é uma substância altamente ionizável. E pH próximo a 14 é menos ácido e mais básico. Então, lembrando disso aqui? Sim. Então, quanto maior a quantidade de H+, o que acontece? Grupo 27. Mais básico é o composto. Não, mais Ácido. ácido. E quanto mais ácido, o pH é próximo do 14 ou próximo do 0? Não, cuidado, que aqui é uma função logarítmica. Confundi. Se a quantidade de H+ é alta, o pH é baixo. Então, para ser ácido, tem que ter muito hidrogênio ionizável. Logo, o pH vai estar mais próximo do 14 ou do 0. Que é o ponto hidrogênio iônico. Hein, senhores e senhoritas, grupo 27 e grupo 23. Vocês entenderam a pergunta? A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. Se quanto mais ácido, ou se quanto maior a quantidade de H+, mais ácido, e aqui é uma função logarítmica, isso quer dizer que se tem muito H+, o pH dessa substância que está liberando esses muitos hidrogênios no meio é o pH próximo a 14 ou próximo a 0? Próximo a 0. Próximo a 0.
que aqui é uma função logarítmica, né? Se tiver muito H+, pH próximo de zero. Se tiver uma quantidade de H+ menor, vai estar mais próximo do 14. Ok? Entendido? Agora nós vamos para a última aí. Qual a relação existente entre o pH dos alimentos com as bactérias e leveduras? Vamos lá, pessoal. Deixa eu direcionar aqui rapidamente. Primeiro, antes de falar de pH e relação com alimentos, vamos caracterizar esses dois seres vivos que tem aí. Pelo menos classificá-los com relação a Eutacto, com relação à classificação em reinos. Onde é que nós vamos colocar esses dois seres vivos que aí estão? No caso, as leveduras seria o reino fungi e as bactérias, o reino monera. Beleza. Do ponto de vista da estrutura celular, existe diferença ou eles são semelhantes? Eles são unicelulares. Aí é quantidade, a estrutura da célula, composição da célula. Há diferença entre eles? Sim, há diferença. Qual seria essa diferença, Júlia? E qualquer outro colega que queira se manifestar, qualquer outro grupo? Eu acho que eu poderia dizer que as leveduras, elas são organismos mais simples, unicelulares, eles não realizam fotossíntese, e no caso as bactérias, elas são seres procariontes e unicelulares. Sim, aí você está dizendo que a levedura é mais simples que a bactéria? Raciocinado do ponto de vista da classificação de reino. Você colocou de forma acertada que a levedura está lá no reino do fungo, no reino dos fungos, enquanto que a bactéria está no reino monera, aí, onde estão os indivíduos protistas. Então, do ponto de vista da evolução da estrutura celular, eu não posso considerar um fungo menos evoluído do que uma bactéria. Vamos ajeitar isso aí e colocar a levedura como sendo uma estrutura celular eucarionte, né? Aquela estrutura conhecida nossa, já com todas as organelas, já com a membrana nuclear, enquanto que lá nas bactérias nós temos os indivíduos procariontes, como você bem disse, tá? Relacionando aí com aquela célula desprovida de organelas membranosas, desprovida de membrana nuclear. Então, desta forma, o seu material genético ele está disperso, mergulhado no citoplasma fluido dessa bactéria. Então, só organizei um pouquinho. Tá bom? Outra pergunta. Aí a pergunta é com relação à relação existente entre o pH dos alimentos com as bactérias. Respondam essa pergunta para mim, que depois eu farei uma outra. Qual é essa relação que existe? Em cima do que a Laís explicou agora, o que seria pH ácido, pH básico, pH neutro. E aí? No caso, de modo abrangente, as leveduras, elas possuem maior tolerância, aceitação a pH mais baixo do que as bactérias. Assim, os alimentos de baixa acidez são os mais sujeitos expostos à multiplicação bacteriana, enquanto em alimentos mais ácidos haverá predominância do crescimento, propensão de aparecer leveduras. Ótimo, Júlia. É isso aí mesmo. Pronto, beleza. Agora, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta. E esses indivíduos que estão deteriorando aí esses alimentos, né? Se proliferando nesses alimentos. Eu tenho nessa relação indivíduos que são autótrofos ou que são heterótrofos? Ou eu tenho as duas coisas? Quem é que pode me ajudar aí de um outro grupo? Repetir a pergunta, professor. Eu fiz o seguinte comentário. Eu tenho aqui bactérias e leveduras,
tá? E esses indivíduos nós estamos relacionando eles com os alimentos, tá? E aí eu perguntei, se nós temos entre esses grupos aí, entre esses representantes, não são grupos, indivíduos autótrofos e indivíduos heterótrofos, ou só uma coisa ou outra, ou as duas coisas? O que é que nós temos aí? Esse alimento que eles consomem aí, como é esse processo nutricional aí? Essa levedura, nós trabalhamos ela em qual contexto esse ano? Quem é capaz de me lembrar? Lá, quando nós trabalhamos os tipos de metabolismo, nós falamos de um metabolismo realizado pelas leveduras. Quem é que lembra esse metabolismo? Fermentação. Beleza. Quem falou? Eu não sou de nenhum grupo, não, Lília. Ah, Lília, obrigado, viu? A Lília ajudou vocês aí. Fermentação. Pronto. Pegando o gancho da fermentação que a Lília colocou, esse processo é um processo autótrofo ou heterótrofo? Conceitos básicos que a gente não pode sair do primeiro ano sem eles. E aí? O indivíduo está capturando esse alimento ou o indivíduo está sintetizando esse alimento? Ninguém? Posso falar? Jogar a toalha? Oi? A fermentação. Ah, sim. O Pedro falou que a fermentação, sim, a Lília já tinha dito que era a fermentação, aí agora nós estamos relacionando, querendo saber se fermentação é um processo de captura de alimento ou se é um processo de síntese de alimento, para que a gente possa chegar ao outro conceito estruturante. Hein, Pedro? Dá para sair? Senhores e senhoritas, quando nós falamos de levedura, nós colocamos no contexto do processo de fermentação, que é um tipo de metabolismo catabólico, né, onde os seres vivos vão degradar o composto orgânico mais energético biologicamente, não é nem mais energético, mais utilizado como fonte de energia, que é a glicose. Então, nós temos aí a degradação parcial da molécula de glicose, e o grande exemplo trabalhado foi a produção do etanol, não é isso? Então, seria a fermentação alcoólica, apesar de nós termos trabalhado outros. Mas quando eu falo em degradação parcial, eu falo em consumo. Então, é um indivíduo heterótrofo. Heterótrofo faz um catabolismo, é isso? Que é uma reação exergônica, como foi dita lá para vocês. Tá bom? E a bactéria também, já que essa bactéria aí, ela está deteriorando alimentos, tá? Ela vai fazer ou uma fermentação ou um processo de respiração. Aí precisa de um estudo mais aprofundado. Tá bom? Eram essas as 3 perguntas. Recebi respostas em uma, da Júlia, e nas 2 seguintes, ninguém, né? Beleza. Anote aí, professora Laíris, por favor, vem aí no seu... Certo. Pronto, pessoal. Concluímos, então. Acho que é isso, né? Sim. Quarta-feira, nossas últimas apresentações, serão nossas últimas apresentações. E vou ver aí os grupos, os faltosos, vou ver se dá para encaixar pelo menos o grupo de hoje que pediram aqui, dia 27. Dia 3, nós vamos fechar a nossa nota, que inclusive ainda falta a questão que vocês vão escolher e responder e enviar até o dia 3. E dia 9 será o nosso encontro, certo? E aí, quando eu for andar nas salas para fazer as inscrições, eu dou uma explicadinha melhor para vocês. Espero que vocês participem, pelo amor de Deus, porque vão vir profissionais, vão ter pessoas externas e gostaríamos muito de contar com a participação de todos, né, Márcios? Com certeza. E também será uma oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Acho que é isso. Boa tarde a todos. Até próxima quarta-feira ou até sexta-feira, pessoalmente.
certo? E divulguem aí o nosso evento. Pronto. Nossa, Isso aí. divulguem para os demais. Façam as inscrições de vocês e a gente aguarda por vocês aí, tá? Para o próximo Isso. na quarta-feira e depois lá no dia do fechamento.